Hola, hola, queridos estudiantes, sean todos muy bienvenidos a nuestra clase de lengua española. Yo soy la maestra Ianara Camussa y estaré aquí con vosotros, os ayudando a aprender el español. Agora, classe 13, objeto de conhecimento, heterotônicos, detalhamento, palavras heterotônicas, tonicidade em sílabas diferentes entre a língua portuguesa e língua espanhola, mas um contenido para estudar. Então, vamos aprender. Hola alumnos, bienvenidos a nuestra clase de lengua española. Ahora empezando más un momento muy especial con vosotros. La clase de hoy, un contenido muy importante, muy interesante. Como sempre, né? A língua espanhola nos servindo aí com conteúdos legais, divertidos e interessantes de aprender. O nosso assunto de hoje é um assunto maravilhoso para a gente conseguir comparar aí com a língua portuguesa. Lembrando que a língua espanhola e a língua portuguesa são idiomas que vieram, né, da mesma raiz, da mesma matriz que foi o latim. Então é por isso que nós temos muitas semelhanças entre elas, mas não se esqueçam, são línguas completamente diferentes. E o assunto de hoje vai nos mostrar, né, que mesmo dentro das semelhanças há muitas diferenças. Então, nosso tema de hoje, los heterotônicos. Professora, nome grande, né? Heterotônicos, uma palavra grande para expressar aí um único conteúdo recheado de coisas interessantes. Então, seguindo no momento da nossa aula, nós vamos conhecer o que são palavras heterotônicas. Mas antes disso, para contextualizar esse conteúdo, eu quero que vocês assistam e escutem, né, um vídeo e tentem perceber nesse vídeo o que há de diferente. O que vocês conseguem perceber de diferença entre as línguas, o espanhol e o português? Vamos lá escutar o áudio. En el rincón de la playa, donde las olas acarician la arena con nostalgia, un anciano narrador relataba historias llenas de magia y encanto. Hablaba de un océano inmenso que guardaba secretos profundos, susurrando cuentos de tierras lejanas y tesoros perdidos. Sus relatos eran como elogios a la imaginación, transportando a quienes lo escuchaban a mundos donde los límites de la realidad se desdibujaban. En esos momentos, cada palabra del anciano se convertía en un hechizo que tejía la maravilla en el aire. Contaba la historia de un héroe valiente que desafiaba las tormentas en busca de la isla misteriosa, donde los sueños se hacían realidad. Ese héroe, a pesar de los desafíos, siempre encontraba una forma de superar los límites. Mientras las olas danzaban con el océano, la audiencia se sumergía en el relato, sintiendo cómo la nostalgia se mezclaba con la esperanza e la magia de um mundo lleno de possibilidades. E então, ouviram com atenção nosso texto? O que vocês puderam perceber, né? Quando nós vislumbrávamos ali aquela ilha misteriosa e a história ia sendo contada,
tinham palavras na legenda destacadas em amarillo. Observaram que tinha algumas palavrinhas que estavam ali destacadas, tanto na escrita quanto na entonação. Então, elas recebiam um destaque. Essas palavrinhas que nós ouvimos são palavras heterotônicas. Vocês conseguiram perceber o que seria uma palavra heterotônica? Né? Ao ler e ao ouvir, o que tem de diferente? Então, para responder esse questionamento, vamos conhecer o conceito de heterotônicos. Então, los heterotônicos são palavras que em português e em espanhol possuem a mesma grafia. Então, la misma grafia y el mismo significado, pero su sílaba tônica cambia de uma língua a outra. Então, aqui estamos falando de sílaba tônica. Assim, cambia também sua forma de pronunciar. Por isso que eu perguntei se vocês conseguiram perceber essa diferença na pronúncia. Ou seja, né? Ou seja, ocorre um cambio, ou seja, uma mudança em la tonicidade de la palavra entre a língua portuguesa e a língua espanhola. Então, estamos falando de palavras que, tanto no português quanto no espanhol, possuem exatamente a mesma grafia, ou seja, a mesma escrita. E elas também possuem o mesmo significado, só que a sílaba tônica, né, ela muda entre essas duas línguas. Ou seja, a forma da gente pronunciar essa palavra vai mudar, tá bom? Então, de forma geral, heterotônico vai ser mudança na tonicidade. Então, de forma bem desenhadinha para vocês, hétero, que significa diferente, distinto, e tônico, né, que vai ser relativo à tonicidade, forma aí o nosso conteúdo, que são os heterotônicos, que no final é aquilo cuja tonicidade é diferente. Lembrando que sílaba tônica é aquela sílaba mais forte. Vocês lembram, né? Então, a sílaba tônica é aquela sílaba mais forte, que tem mais força dentro da palavra. Então, significa que no português, as sílabas tônicas das palavras do português vão ter uma posição diferente nessa palavra na língua espanhola. Então, grava aí essa informação. Heterotônicos, estamos falando de palavras que se escrevem de forma igual ou muito parecida, possuem o mesmo significado, mas a sílaba tônica ali se encontra em posições diferentes. E agora eu trago para vocês mais um vídeo para vocês ouvirem com atenção e tentarem aí identificar essas palavras que são escritas de forma igual ou muito parecida, né, com o português, mas que possuem aí a sílaba tônica diferente. Vamos ver se vocês conseguem observar? Então vamos assistir o vídeo. Durante a pandemia, Helena se preocupou quando seu padre mostrou sintomas graves e necessitou oxígeno. E enfrentaram a burocracia do hospital para conseguir uma cama. Los médicos iniciaron una terapia específica, ya que su padre tenía una alergia a ciertos medicamentos. Helena desinfectaba todo con alcohol y monitoreaba el nivel de oxígeno de su padre. Después de días difíciles, él comenzó a mejorar y ella aprendió el valor de la paciencia y de la perseverancia. Então, ouviram? Conseguiram. Eu percebi várias. Não sei vocês, mas ele está
recheado de palavras heterotônicas. E aí, daqui a pouquinho, a gente retorna a esse texto para identificar as palavrinhas presentes. Agora eu quero apresentar a vocês alguns exemplos de palavras heterotônicas. Vamos ver. Na primeira coluna, nós temos palavras no português, tá? No português. Então, observem aqui, no português, a sílaba tônica dessas palavras. Eu tenho periferia, tá? Então, professora, como é que eu identifico a sílaba tônica de uma palavra? Quando nós éramos crianças, lá na nossa aula de português, a professora sempre ensinava aquela técnica de gritar a palavra. Então, se eu tivesse que chamar essa palavra como uma criança, eu falaria periferia, periferia, né? Então, uri é a minha sílaba tônica. Mas no espanhol ela tem uma posição diferente. Não é periferia, é periferia. Periferia. No português eu tenho limite. No espanhol eu tenho límite. E límite. No português eu tenho alguém. No espanhol eu tenho alguém. Repitam comigo. Alguém. No português eu tenho herói. No espanhol eu tenho herói. Herói. Então vocês conseguem visualizar aqui essa diferença de sílaba tônica? É muito visível, né? Então a gente precisa se adaptar, se acostumar. As palavras são escritas da mesma forma, né? Ou de forma muito parecida. Por exemplo, herói e herói significa a mesma coisa. Olha, prestem atenção aqui. Los heróis. É o mesmo significado. O herói, aquela pessoa que salva o mundo de alguma coisa. Mas a sílaba tônica, ela é diferente. Ela está localizada em uma posição diferente. E aí nós temos mais exemplos. Em português, eu tenho medíocre. Medíocre. No espanhol, é mediocre. Então, a pessoa é mediocre. A sílaba tônica mudou, perceberam? No português eu tenho atmosfera. A atmosfera, observem a nossa imagem, né? Essa é uma imagem da atmosfera. Observem lá ao redor, na silhueta do planeta, a atmosfera. No espanhol, né, nós vamos ter aqui a palavra atmosfera. Então, atmosfera, bem diferente. No português eu tenho cérebro. Cérebro, né? Muita gente tem até dificuldade. No espanhol é cerebro. Pode ser um pouco engraçado, mas é o correto no espanhol, é cerebro. A gente costuma falar, né? No português, algumas pessoas erram, mas elas estão falando certinho lá no espanhol. Olha aí que chique, né? E cerebro. No português eu tenho nível. E no espanhol eu tenho nivel. Nivel. Lembrando que o V tem som de B e o L ele faz a curvinha lá no céu da boca. Então, ao contrário de nível, eu tenho nível. Observaram aí a diferença de posição dessas sílabas tônicas? Mais alguns exemplos para a gente apreciar. O primeiro eu tenho nostalgia. Não, nostalgia é no espanhol, professora. Primeiro é no português. No português eu tenho nostalgia. Ai, nostalgia, aquela saudade dos tempos antigos, né? Mas no espanhol eu tenho nostalgia. Nostalgia significa a mesma coisa, tá bom? No português eu tenho pântano. O pântano, sabe aquela área alagada, né? Que a gente tem nas florestas, os pântanos, mesmo significado. Mas no espanhol eu falo pantano, pantano. Mudou aí a sílaba tônica. Observe que na nossa imagem nós temos aí um pantano. Então, a diferença da sílaba. Eu tenho magia no português, mas no espanhol, vocês escutaram lá no nosso texto
da ilha misteriosa? Mágia. A palavra mágia apareceu bastante lá. Então, magia e mágia. A palavra imbecil. No espanhol, eu vou ter imbécil. Então, esse imbécil fica até mais bonito, né? Da gente xingar aí alguém. Esse imbécil. E temos mais aí exemplos. Em português, eu tenho academia. No espanhol, eu tenho academia, tá? Essa academia. Aqui eu tenho uma que não é escrita igual, mas ela é muito parecida, né? A palavra em português é álcool. Mas olha como a grafia no espanhol muda. Fica álcool. Álcool, tá bom? É a mesma coisa, significa a mesma coisa, mas a grafia muda um pouquinho. Por isso que lá no início eu falei para vocês, são palavras escritas de forma igual ou muito parecida, tá bom? Então, de álcool para álcool, eu tenho a palavra epidemia ou pandemia, como apareceu no nosso segundo vídeo, né? E no espanhol vai ser epidemia, pandemia, por exemplo. No português eu tenho oceano. Quem que não gosta de ver o oceano, né? Mas no espanhol eu tenho ele oceano. Oceano. Então aqui na nossa imagem a gente pode vislumbrar aí, ver o oceano, tá bom? Então essas são aí algumas palavras, alguns exemplos que a gente consegue identificar essa diferença de sílaba tônica, não é mesmo? Palavras no português e palavras no espanhol. Mesmo que significado, mesma grafia ou grafia muito diferente, mas com a tonicidade distinta entre elas. Não é legal? Não é interessante? É algo diferente para a gente aprender e a se aprofundar. Agora a gente vai retornar lá no nosso segundo vídeo, no texto do vídeo que a gente escutou. Então vamos identificar nesse texto as palavras heterotônicas presentes nele. Vamos lá. Então o vídeo já começa, a gente já consegue visualizar uma bem no início. Ele fala assim: durante la pandemia, Helena se preocupou quando seu padre mostrou sintomas graves e necessitou oxígeno. Enfrentaram la burocracia del hospital para conseguir una cama. Los médicos iniciaron una terapia específica, ya que su padre tenía una alergia a ciertos medicamentos. Helena desinfectaba todo con alcohol y monitoreaba el nivel de oxígeno de su padre. Después de días difíciles, él comenzó a mejorar y él aprendió el valor de la paciencia e de la perseverança. Então a gente percebeu naquele nosso segundo texto várias palavrinhas heterotônicas. Perceberam aí? Então eu tenho durante la pandemia, não pandemia. Eu tenho oxígeno e não oxigênio. Eu tenho burocracia e não burocracia. Eu tenho terapia e não terapia. Eu tenho alergia e não alergia. Eu tenho álcool e não álcool. Eu tenho nível e não nível. E eu tenho oxígeno e não oxigênio. Então, nós temos aqui alguns exemplos, mais palavrinhas heterotônicas para a gente trabalhar. No nosso primeiro exemplo, há gafas, que são óculos, aunque sea miope, tá bom? E lleve gafas, vê o mundo de uma maneira única e llena de detalhes que outros poderiam passar por alto. Então, nossa palavrinha aqui é miope. Em português, essa frase ficaria: mesmo sendo míope, né?
Observem no nosso próximo exemplo. E usando óculos, eu vejo o mundo de uma maneira única e cheia de detalhes que outros poderiam ignorar. Então, aqui temos miope e míope. Nosso próximo exemplo fala: em la playa, la atmósfera tranquila e el sonido de las olas crea um entorno perfeito para a reflexão. Então, heterotônico aqui eu tenho atmósfera. E em português, na praia, a atmosfera, vamos ver o nosso próximo exemplo, a atmosfera tranquila e o som das ondas criam um ambiente perfeito para a reflexão. Então, nós temos atmosfera e temos atmosfera. Duas palavras, essa estava lá no nosso quadrinho de exemplos, que são escritas, né, da mesma forma. A única coisa que a gente observou de diferente é a acentuação e, lógico, a sílaba tônica, mas é o mesmo significado. No nosso próximo exemplo eu tenho: baja el sol de la mañana, el tulipán, mira que bonitas, se alza majestuoso, como um delicado lienzo natural que embellece el paisaje. O que embelece, né, a paisagem? El tulipán. Observem lá vermelhinho a nossa sílaba, né, mais forte, tulipán. Em português essa frase fica assim, vamos ver. Sob o sol da manhã, a tulipa ergue-se majestosamente, como uma delicada tela natural que embeleza a paisagem. Então, tenho tulipán em espanhol e tulipa em português. Nosso próximo exemplo vai falar, olha que bonitinho, que colorido aqui, né? El imán. ¿Qué es el imán? Entonces, el imán en la nevera sostiene recuerdos y notas coloridas, convirtiéndose en un pequeño rincón de alegría en la cocina. Entonces, el imán en la nevera, tá? Vamos ver em português como fica. O imã na geladeira guarda lembranças e notas coloridas, tornando-se um cantinho de alegria na cozinha, né? Quem por aí, quando não viaja, sempre compra um imã, né? Para colocar na sua nebeira. Então, é sempre aí uma recordação, para se lembrar com carinho daquele momento. Nosso próximo exemplo, el camaleón, mira que bonito, es un reptil que puede cambiar de color para camuflar-se. Em português, o camaleão é um réptil, tá? Lá em vermelhinho, que pode mudar de cor para se camuflar. Então, temos reptil em espanhol e réptil em português. Agora, vamos ver mais algumas palavrinhas para a gente praticar. Então, vamos a trabalhar. Observem que na nossa primeira coluna, todas as palavras estão em português, né? E elas já estão com a sílaba tônica aí identificada. Agora nós vamos para o espanhol verificar a diferença entre essas sílabas tônicas. No português eu tenho oxigênio. No espanhol eu vou ter oxígeno, tá bom? Eu vou ter aí oxígeno. Aqui fica fácil porque a sílaba já está acentuada. Então, maravilha, né? No português eu tenho academia, no espanhol eu tenho academia, academia. Elite em português e élite em espanhol. Mais uma acentuada, já facilitando aí a nossa identificação da sílaba tônica. Quando as sílabas não estão acentuadas, a gente precisa identificar aí pelo teste da tonicidade. Lembra daquela diquinha que a gente conversou das dicas do nosso primário, né? Como se a gente estivesse aí chamando a palavrinha. Eu tenho metrô em português, em espanhol eu tenho metro. Mesma coisa, o meio de transporte. El metro. Em português eu tenho telefone,
Em espanhol, eu tenho teléfono, teléfono. Português, alergia. E no espanhol, eu tenho alergia, 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 tá bom? Então, há essa diferença de tonicidade. No português, eu tenho alguém. Só que no espanhol, eu tenho alguien, alguien. Olha essa diferença, que legal, né? Soa tão bonito, né? Essa mesmo parecidas, mas tão diferentes. Temos mais alguns exemplos. Diplomacia. Diplomacia. No espanhol, eu tenho diplomácia, diplomácia. O futebol do português, no espanhol, se transforma futebol, tá bom? Futebol. Então, não se esqueçam que o Lzinho do espanhol, ele sempre vai fazer a curvinha no nosso céu da boca. Eu tenho burocracia no português e burocracia em espanhol. Eu tenho microfone, microfone em português e tenho micrófono em espanhol. Eu tenho polícia em português. Polícia, aquela que faz, né, a segurança ali da sociedade. Mas aí a polícia no espanhol, que tem o mesmo significado, que é aquele servidor que faz a segurança de todo mundo, não vai ser polícia, vai ser policia, policia. Eu tenho sintoma, essa palavrinha que apareceu lá no nosso texto, que nós identificamos como heterotônicos, que no espanhol já sabemos, ela vai ficar síntoma. Sintoma, síntoma. No português, terapia. Também apareceu no nosso texto, lá do papai, né? Da nossa personagem que estava doente. Terapia no português, terapia no espanhol, terapia. E aí, o nosso último exemplo aqui da nossa tabelinha, no português eu tenho psicopata, na verdade. No português eu tenho psicopata, no espanhol eu tenho psicópata, psicópata, tá bom? Olha que diferente essa palavra, psicópata. Além do P, o som, vocês percebem que o som do P sumiu? Eu não falo psi, eu já falo si, né? E o O acentuado aí ficando bem diferente do que a gente já está acostumado. Então, continue olhando aqui um pouquinho os nossos heterotônicos. Observem bem para a gente fixar esse conceito. Palavras heterotônicas. Na nossa coluna do português, nós temos algumas palavrinhas em vermelho, que são as sílabas tônicas dessas palavras. No espanhol, aí a gente sublinhou as que são as sílabas tônicas dessas palavras na língua espanhola. E mesmo que sejam palavras escritas iguais ou muito parecidas, todas possuem o mesmo significado entre elas, mas com sílabas tônicas diferentes. Então, essa tonicidade muda entre as duas línguas e a gente pôde brincar e se divertir com essas diferenças entre as duas línguas latinas. Nossa aula fica por aqui nesse momento e nos vemos em uma próxima classe. Hasta luego!